Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula que tem como temática Organização de Sistemas de Educação à Distância, na nossa disciplina Introdução à EAD. Então, para isso é necessário, primeiramente, entendermos como se dá essa organização em relação ao sistema de educação à distância. Para isso é necessário entendermos que, inicialmente, temos a educação presencial e também temos a educação à distância, que é o que nós estamos agora envolvidos nessa modalidade de ensino. Pensando nisso, vamos refletir um pouco. Para que fosse surgido uma nova modalidade de ensino, teve que se pensar em algo. E o que seria esse algo? Seriam as próprias necessidades de mudanças ocasionadas pelas novas formas de aprendizagem. Então, cada vez que o homem ele modificou as suas formas de viver, de se relacionar, consequentemente precisou-se adquirir novas modificações, novos percursos, certo? E com isso surgiu a modalidade de ensino à distância, ocasionado por um curto, médio e longo prazo e com um sistema de ensino flexível e adaptáveis. Então, se faz necessário compreendermos alguns elementos a partir da fala de Dutra, Marras, Fleury, Eboli, Blug e Gil, entre outros autores, que defendem o posicionamento de que existe um desenvolvimento organizacional, que passou a ser desenvolvido a partir de quê? A partir da preparação de profissionais que estavam com as suas atividades, com seus focos, centrados no processo de compreensão das suas próprias realidades e também dos seus mercados e próprias organizações. Ou seja, a partir da sua vivência pessoal e pensando nas estratégias profissionais que se faziam necessárias, pensasse em uma modalidade de ensino que pudesse garantir melhores perspectivas de ensino atrelado a um trabalho, atrelado a uma vivência de uma vida corrida, que poderia ser flexível em horários, poderia ser flexível em relação a deslocamentos que são totalmente diferentes do ensino presencial. Pensando nisso, resultou-se em uma visão mais abrangente da cultura organizacional e das práticas consideradas éticas e valoradas para as organizações no sentido de criar e reforçar a identidade corporativa. O que é que isso quer nos dizer? Quer nos apresentar de que houve uma modificação nessa cultura que estava ali organizada sobre determinados padrões. Então, houve uma organização de suas práticas, houve um pensamento e uma reflexão de que algo precisaria mudar, algo precisaria de contribuir mais com o sistema então vigente. E assim se faz notório compreendermos que temos duas modalidades de ensino, a educação presencial e a educação à distância. Essa educação presencial que se refere a uma educação onde os sujeitos se encontram em um espaço físico para propagar o conhecimento. E a educação à distância nesse espaço virtual, onde os sujeitos se encontram para trocar conhecimento, mas se movido ou auxiliado através das tecnologias da informação e comunicação que possibilitam essa interação, como, por exemplo, a questão do Moodle, que se insere os alunos e tem instrumentos educativos dentro deste ambiente virtual para que a educação aconteça. E então conseguimos encontrar um espaço virtual, onde temos diversas características para apresentar-se juntamente a essa educação à distância, ou seja, para configurar, para fazer parte do que é educação à distância. Com isso, encontramos o quê? Existe uma distância física entre professor e estudante, mas essa distância ela não é perpassada totalmente. Por quê? Porque
há o encontro virtual e aí o aluno ele participa, ele tira dúvidas com o professor, né? Há essa interação. Há um estudo individualizado e independente, porque o aluno ele é responsável pela sua própria aprendizagem e pelo seu tempo, então ele vai realizar as atividades dentro daqueles prazos, mas obedecendo seus tempos livres, né? Então vamos supor que o aluno trabalha o dia inteiro, só tem a noite para fazer essas atividades e ele vai fazer essas atividades durante a noite, né? Outro dia ele pode estar estudando pela manhã, então são horários flexíveis de acordo com cada sujeito. Processo de ensino-aprendizagem mediatizado, então muitas mídias virtuais, digitais presentes nessa educação, que procura auxiliar o estudante e o professor cada vez mais. O uso dessas novas tecnologias, comunicação bidirecional e também temos a questão de momentos síncronos e assíncronos. E aí, pensando nesses momentos síncronos, onde os alunos e professores se encontram naquele espaço de tempo agendado, né, aquele horário onde desenvolvem essas atividades, e nos momentos assíncronos, onde se pode participar em horários diversificados, não precisa estar em tempo real ali naquele momento, a gente tem o que a gente chama de papéis dentro dessa educação à distância. E o que seria isso? Seria o estudante, aquele que aprende, mas também que ele ensina, né? O professor, que aí chamamos ele de professor formador, e temos a figura do tutor, ou seja, um professor também que vai estar mediando todo o processo de aprendizagem entre o aluno e o professor. Então, vai dando o suporte tanto ao aluno quanto ao professor em informações, em dúvidas e outros elementos. Então, a figura do tutor, assim como do professor, é muito importante para mediar essa comunicação com o aluno. E aí a gente tem a figura do tutor à distância e do tutor presencial. O tutor à distância, ele vai dar suporte na plataforma, ou seja, vai auxiliar o aluno ali naquele ambiente, vai corrigir as suas atividades e suas atribuições são somente no ambiente virtual. O tutor presencial dá suporte ao polo, né? Então auxilia tanto os alunos em encontros presenciais, como auxilia o coordenador de polo, está ali sempre ativo. É importante também mencionarmos que alguns materiais, eles não chamam mais de tutor, mas de professor mediador à distância ou professor mediador presencial. Mas, na maioria dos casos, ainda encontramos essa nomenclatura de tutor presencial e tutor à distância. Então, eram essas as breves considerações que tínhamos diante da unidade 1. Esperamos que vocês possam compreender e ler todo o nosso material, que é rico em informações e aprendizagem. Boa sorte a todos e bons estudos!